Olá a todos, bem-vindos. Baruch Hashem, depois de uma pequena pausa em Pessach para renovar as nossas energias, para renovar o nosso ânimo e crescer cada vez mais com Torá, alcançando a nossa liberdade tão desejada, nós voltamos essa semana com o nosso projeto. Essa semana será lembrado o dia do Holocausto, Yom HaShoah ve'Hagvurah, no dia 27 de Nissan. Então esse Dvar Torá vai ser em elevação das almas de todas as pessoas que caíram no Holocausto, de todas as pessoas que muitas vezes nós nem sabemos onde elas se encontram, nem foi possível, por conta de toda a crueldade, dar a ela um final para a sua vida. Então que a gente possa realmente elevar a alma dessas pessoas que morreram mamash al Kiddush Hashem, elevando e santificando o nome de Deus. E dessa santificação que a gente vai falar exatamente nessa semana, e por isso que como a gente fala, nada, mas nada é à toa. Depois de Pessach, nós na semana passada lemos a Parashá de Acharei Mot, ok? Aqui em Israel. Para quem está fora de Israel, a Parashá de Acharei Mot vai ser lida nessa semana. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos seguir de acordo com o calendário aqui de Israel. E a pessoa que estiver fora de Israel, quando for na semana que vem, ela pode ouvir o da semana anterior sem problema nenhum e está sempre atualizado. E se quiser ouvir essa semana e a semana que vem, tá ótimo, porque a mensagem da nossa Torá, ela é sempre atual, ela é sempre relevante e importante, sem dúvida nenhuma, para a nossa vida em todos os momentos. Aqui em Israel, essa semana, nós vamos ler a Parashá de Kedoshim. A Parashá de Kedoshim, que ela começa com uma obrigação do povo judeu muito difícil e muito forte. Logo no início da nossa Parashá está escrito: Vayedaber Hashem el Moshe lemor. E Hashem falou para Moshe, dizendo: Daber el kol adat bnei Israel. Fala para a congregação dos filhos de Israel. Ve'amarta leihem, e diga a eles: Kedoshim tihiu. Sejam santos, sejam sagrados, tenham kedushá. Cheguem no nível de santidade, mas Deus ele não fala somente que eles precisam fazer isso. Ele termina e fala: por que eu estou pedindo isso? Que kadosh ani Hashem Elokeichem, porque eu, Hashem, eu sou sagrado. Então logo de cara surge uma pergunta muito forte. Arei, uma das bases da nossa emuná, uma das bases da nossa fé é o quê? É a gente saber que Hashem ele é perfeito. É a gente saber que Einoguf, ele não tem corpo e ele não tem nada que é material. Hashem, ele está acima de tudo. Essa é uma das bases dos Yesodot que a gente tem da nossa emuná em Hashem. Então, a grande pergunta que vem é se a gente não tem como começar a comparar ou começar a entender o que é Hashem de tão grande, de tão magnífico que ele é, como Hashem pode pedir algo pra gente que se pareça como ele? Como Hashem Be'etzem ele pode falar: por favor, eu estou pedindo algo para vocês serem, porque eu sou assim. Hashem, eu sei que você é Kadosh, eu sei que você é sagrado. Na Amidah, na repetição da Amidah que nós fazemos, tanto de manhã em Shacharit, quanto à tarde, nós falamos Kadosh, 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 Hashem Tzevakot Meloch Olaretz Kevodo. Sagrado, sagrado, sagrado é Deus, Tzevakot, todo o seu exército, Meloch Olaretz Kevodo, que preenche toda a terra com a sua honra. Mas a gente está falando, a gente consegue chamar Hashem dessa maneira. Mas de que maneira a gente pode entender que a gente precisa também chegar nesse ponto? A gente vai ver, Bezrat Hashem, eu vou antecipar um pouco o final, mas a gente vai trabalhar isso de uma forma muito bonita. Bezrat Hashem agora, a gente vai ver que na verdade a gente vai entender que quanto mais a gente busca Kedushá, quanto mais a gente busca santidade, o nosso relacionamento e o nosso amor a Deus e o amor de Deus com cada um de nós vai se transformar. Preste atenção, pessoal. Essa mitzvah é tão importante que o Rashi, famoso Rashi, logo no início da Parashá, ele fala assim: Daber el kol bnei Israel. Por que ele falou para falar para todos os filhos de Israel? Melamed shenemra parashá zo be'akel. Para ensinar que essa Parashá, ela foi dita em Akel. Akel era uma mitzvah, era um momento que Moshe ele tinha que reunir todo o povo
E quando ele reunia todo o povo, ele falava aquela mitzvah. Essa mitzvah é tão importante, a mitzvah de ser sagrado, de nos tornarmos santos, porque Deus ele é da mesma forma que ela foi dita em aquela, ela foi dita com a reunião de todo o povo. E o Rashi ele complementa, ele explica por quê. Mipnei sherov gufei Torah tluin ba. Como se fosse simples, ele fala, porque todo o corpo da Torá, ele depende dessa mitzvah. Ou seja, pessoal, todas as mitzvot que nós temos, todo o nosso conceito de mitzvot ben adam lamakom, do homem com Deus, o ben adam lachavero, e o ben adam, o ser humano com o seu próximo, ele depende da mitzvah que nós temos na nossa parashá, logo no início. Eu sei que não está muito claro, mas já vai ficar muito claro. O Rizkuni, que é outro comentarista, ele fala o seguinte, olha que interessante, Ne'emra beknos que aseret dibrot. Ele ratifica, desculpa o que o Rashi ele fala, mas ele acrescenta uma coisa a mais, ele fala, foi dito para todo o povo como os aseret dibrot, como os 10 mandamentos. O Velama, e pergunta o Rizkuni por quê? Lefi shekol dibrot klulot ba. Porque todos os 10 mandamentos estão o quê? Estão dependendo dessa mitzvah. Ou seja, é como falar o seguinte, pessoal, se você não conseguir, se você não atingir essa mitzvah, tudo que está dependendo dela também vai por água abaixo. Se você não conseguir atingir a Kedushá, e a gente vai entender como atingir essa Kedushá, toda a Torá, leavdil chas v'shalom, ela vai por água abaixo. Então, para a gente poder continuar, tem uma ideia muito interessante que está escrito no Torah Tmimah. Ele fala o seguinte, pessoal, Sherov adinim shebaparasha zo shayachim layediah kol hamon ha'am velo kimo she'ar mitzvot she'ein hayachid ose otam bli horat rav. Então ele fala que é diferente que todas as mitzvot da Torá, ele fala o quê? Por quê? Porque a pessoa que ela está fazendo agora uma mitzvah, o quê? Uma mitzvah particular, ela tem o Shabbat dela, ela tem o Tefilin dela, ela tem os Arbat Aminim dela, ela comeu a matzah dela, são mitzvot que elas estão escritas para a pessoa ser no singular. Aqui está escrito Kedoshim Tiyu. Tem algo no plural, tem algo que pertence a todos, tem algo que todo o povo judeu tem que chegar. As mitzvot que nós acabamos de tratar também é para todo o Am Israel, mas elas são ditas na linguagem do singular. Aqui fala o Torah Tmimah que eles são ditas na linguagem de quê? Do plural. E agora a gente vai continuar entendendo por quê. Porque ele fala o quê? Mais uma vez, porque também nessa marachá a gente vai falar da famosa mitzvah de Ve'avta l'reacha kamocha, de amar o outro como a si mesmo. Então, já que de acordo com algumas opiniões, o passuco mais importante da Torá é amar o próximo como a ti mesmo, porque a única maneira que você tem de cumprir as mitzvot é quando você respeita, é quando você trata bem, é quando você enxerga o outro. Então, por isso que nessa parashá também a gente tem essa mitzvah de Kedoshim Tihiyu, de acordo com o Torah Tmimah, uma mitzvah que ela é dada berabim, que a essência da mitzvah ela é para todos. Continuando mais um pouco, pessoal, e dando mais um passo para a gente entender como isso é importante para as nossas vidas também, o Rashi, no mesmo lugar, ele fala que Kedoshim Tihiyu, sejam sagrados, fala o Rashi, Avu perushim mina arayot mina averá. Uma das maneiras que você tem de atingir a Kedushá é quando você se separa, é quando você se afasta das arayot, ou seja, dos relacionamentos que são proibidos, porque os relacionamentos proibidos, eles são um impedimento para que a pessoa ela possa chegar na Kedushá, chegar na santidade, o minaverá. E os pecados que a pessoa lo além ela faz, também tem essa capacidade. O pecado, ele não é só algo ruim porque não é a vontade de Deus. Isso é algo muito sério, sem dúvida nenhuma. Mas é muito forte, muito mais forte também, porque o pecado, como nós já falamos, ele afasta a pessoa de Hashem. Ele faz com que a pessoa não consiga, de alguma forma, se aproximar. E só quando ele faz tshuva, só quando ele se arrepende de verdade, ele consegue voltar de alguma maneira. Então, continua o Rashi, ele fala, Shekol makom she'ata motze geder erva, ata motze kedushá. Todo lugar que a pessoa ela toma cuidado com situações relacionadas a coisas de relacionamentos proibidos,
você acha Kedushá. Ou seja, quando algo é feito de uma maneira que ela é permitida, ela tem uma Kedushá. E ela tem uma Kedushá muito forte, ok? E aí o Rashi ele traz aqui alguns exemplos, a gente não vai entrar, e é muito interessante, ele fala, e por que a gente agora vai lembrar? Porque na Parashá de Aharimó da semana passada, o final da Parashá foi sobre os relacionamentos proibidos. Por exemplo, uma filha com seu pai, Deus me livre, o filho com a esposa do pai, etc. Muitos relacionamentos proibidos. E o Rashi fala, por que ele tem que lembrar, tem que trazer a mitzvah de Kedoshim depois dos relacionamentos proibidos? Shelo yachshevu, para que não se pense, que bavur shmirat arayot levadam yamdu baaretz, que por causa tão somente de guardar, né, as relações e não se tornar num relacionamento proibido, eles vão ficar na terra. Ou seja, depende de algo muito mais forte do que isso. É muito interessante que o Rosh, ele fala o seguinte, pessoal, Ve'amar le Kadosh Baruch Hu le Israel. Falou a Kadosh Baruch Hu para Israel, Oil ve'itkadeshtem beshmi, ad shelo nivra olam, ayu kedoshim kemo she'ani kadosh. O Rosh, ele fala uma coisa muito interessante. Até o momento que a Israel não veio para o mundo para poder santificar o nome de Deus, o que ele fala? Que o homem, ele está aqui no mundo para, de alguma forma, trazer essa kedushá do nome de Hashem, para trazer a santidade, para atingir essa santidade. E o Ramban, ele fala, por que está escrito o final do nosso passuk, que Kadosh Ani Hashem Elokeichem, porque eu, o Deus de vocês, eu sou santo. Então, o Ramban, ele fala, Lomar, para falar o quê? She'anachnu lizke lidabek bo. Para que a gente possa entender que quando a gente atinge a Kedushá, a gente tem o mérito de leidabek bo, de se juntar, de ser uma cola com Hashem, da gente estar mão a mão com Hashem, da gente estar junto, da gente estar caminhando exatamente colado com Hashem. E quem não quer isso na vida? Ledov kabo beyotenu kedoshim. Quando nós conseguimos chegar nessa santidade, sem dúvida nenhuma. E é muito interessante, pessoal, que na verdade o Rabbeinu Bechayei, ele continua e ele fala o seguinte, kedoshim tiyu kedoshim nimshachim min hakodesh. Por que Deus ele quer que a gente tenha essa santidade? Porque nós somos nimshachim min hakodesh. Nós somos a continuidade do que é sagrado. Nós somos a continuação de Hashem nesse mundo. Como a gente conhece a famosa expressão que fala que Hashem fala o quê? Como que a gente pode se comportar nesse mundo? A gente tem que pensar nas características de Hashem. Se Hashem ele é piedoso, nós também temos que ser piedosos. Se Hashem ele é misericordioso, a gente também tem que ter misericórdia. Se Hashem ama as pessoas e não distingue as pessoas, está pronto para receber todo mundo, muito mais a gente. Fala, pessoal, o Rabbeinu Bechayei, vocês têm que entender, Am Israel, que na verdade vocês são uma continuação de Hashem no mundo. Chas v'shalom, não materializando Hashem, continuando a essência de Hashem nesse mundo. Olha que potencial incrível, pessoal, que nós temos. A gente tem a capacidade aqui nesse mundo de dar continuidade à santidade e à essência de Hashem. Ou seja, pegar tudo que está no âmbito espiritual, tudo que está, digamos, do lado de Hashem e fazer, materializar isso para fazer o bem aqui nesse mundo. Isso é Kedoshim Tiyu, falou Rabbeinu Bechayei. E o Sforno termina e ele fala o quê? She'akone bechol ele azaroti kedei sheidmu leyotzera. Por que tantas advertências e por que essa mitzvah? Para a gente se parecer com Hashem. De novo, não se parecer fisicamente. Nada a gente está falando aqui de material, mas sim para a gente tentar pegar essa essência e trazer essa essência para o mundo, pessoal. Se a gente enxerga essa essência em Hashem, se a gente enxerga que Hashem ele é bom, olha que incrível o poder que a gente tem de trazer o bem para o mundo. Se a gente percebe isso, uau, que coisa maravilhosa! Está nas nossas mãos. Nós temos que ser. Hashem falou, Kedoshim Tiyu. Sejam sagrados. Vocês têm a possibilidade. Vocês são a minha continuação aqui nesse mundo material.
Quero trazer com vocês agora algo sensacional, que é uma sirá do Rav Tzvi Yehuda Cohen Kook, filho do Rav Kook. Ele fala o seguinte, pessoal, presta atenção que isso aqui é fora do normal. Am Israel mugdar bechamesh madregot shema'alin bakodesh. Fala o Rav Tzvi Yehuda que o povo judeu ele está configurado, a essência do povo judeu, com 5 níveis. Ok? E esses 5 níveis, cada nível, ma'alin bakodesh, a gente sobe em santidade. Então, o primeiro nível está escrito Israel Rahmanim, nós somos piedosos. Depois, Israel Anavim, nós somos humildes. Depois, Israel Ma'aminim, nós cremos em Deus. Nós temos uma fé e nós vamos crer que Hashem ele existe, que ele pode tudo, literalmente. Israel Nevi'im é o 4º nível. Ou seja, que a Israel pode chegar no nível de profecia. E o último nível é Israel Kedoshim. O 5º nível, o maior nível que a Israel é configurado no mundo, de acordo com o Rav Tzvi Yehuda, que Israel eles são Kedoshim, eles são sagrados. Lemala me'akol, falou o Rav Tzvi Yehuda, acima de tudo, Israel Kedoshim. A Israel ele é sagrado. E ele continua e ele traz o nosso passuco, o início ele fala Kedoshim tiyu, uve Kedoshim anechas bemetziut ateva shelahem. Vocês têm que entender que a santidade, ela está dentro da natureza de vocês. Kol advarim haomdim bayesod hametziut, tudo que existe na base da realidade, em tzivui ubracha gam yachad. Ou seja, eles foram ordenados e são literalmente uma bracha, uma benção, juntos, kemo emunah vetshuvah, como a fé e o arrependimento. Gam kedushah shayechet leachriot ateva shelano. Também a gente tem que entender da mesma forma que nós temos a tshuvah dentro da nossa vida. Já está dentro, já está no nosso sangue. Nós temos a ideia de que podemos errar muitas vezes, mas precisamos nos arrepender. Nós temos a emuná enraizada na nossa vida, literalmente. Fala o Rav Tzvi Yehuda, vocês têm que saber que dentro da sua natureza tem a possibilidade de ser Kedoshim, de ser sagrado, de atingir essa santidade. E ele continua e ele fala, Zot bracha elokit. Pessoal, Rav Tzvi Yehuda falou, isso é uma brachá da nossa vida. Tem gente que olha e fala, não quero isso para mim. Tem gente que olha e fala, tudo é tão difícil no judaísmo. Isso é uma brachá, é uma bênção divina que nós temos. Chegar, ter o mérito de continuar a essência divina nesse mundo, é uma brachá, pessoal. É uma bênção fora do normal. Por quê? Porque quando nós entendemos que nós somos uma criação divina, nós somos uma centelha divina nesse mundo, você vai entender também que isso está dentro da sua natureza. Você vai entender o quanto isso é forte e o quanto que a gente realmente tem que lutar para chegar nisso. E termina o Rav Tzvi Yehuda e ele fala que do mechuberet letahara, a santidade ela está ligada com a pureza, vegoremet letahara, e ela vai levar a pureza também. Ou seja, quanto mais kedushá você vai buscar, quanto mais santidade você vai buscar na sua vida, você também vai ter mais pureza na sua vida. A sua vida, você vai conseguir fazer o que nós falamos, vetaher libeinu, leovdecha beemet. Nós pedimos a Hashem, Deus, purifica o meu coração, o nosso coração. Porque só quando eu tenho tahará, eu posso lavodotcha beemet. Eu posso trabalhar você de verdade, com uma forma completamente verdadeira. Lachem, termina o Rav Tzvi Yehuda, portanto, Teva Israel, a natureza do povo de Israel, chayav leitgalot betahara u betzniut. Tem que se revelar de que forma? Com pureza e com tzniut, e com recato. É a nossa característica, é a nossa essência, é o que a gente tem que buscar na nossa vida, porque quando a gente faz isso, a gente traz a essência divina para o mundo, a gente traz as características divinas para esse mundo, pessoal. E para terminar, algo muito forte também, o Yalkut Shmoni, ele fala o seguinte, pessoal, que Kadosh Ani, Hashem ele fala,
Sejam sagrados porque eu também sou. Nós falamos? Então ele fala o seguinte: se vocês santificarem a si mesmos, nós perguntamos no início, como eu posso chegar nesse nível de santidade? Arei, tão difícil se comparar com Hashem ou tentar agarrar uma característica de Deus. Nós já explicamos de que maneira, mas o Yalkut Shimoni ele fala que quando nós tentarmos chegar na santidade, a Kadosh Baruch Hu vai fazer o quê? Keilo Kidash Temoti. Você se santifica, automaticamente você santifica também a Kadosh Baruch Hu. O eno omer, elaim Kidash Temoti, areini mekudash, veim lav eini mekudash. E fala o Yalkut Shimoni, e que também a gente pode aprender o quê? Que se nós santificarmos a Deus, Deus ele vai ser santificado. Não que ele precisa disso mais uma vez, mas nós temos que exaltar essa santidade de Deus. Mas se a gente não fizer isso e a gente não procurar a santidade, então Deus também, a gente não vai conseguir exaltar Deus. Talmud lomar que kadoshani bikdushati ani ben makdishim ben shein makdishim. E no final ele fala, por que está escrito kedoshim ani? Porque eu sou sagrado. Porque na realidade, pessoal, a essência da Kedushá de Hashem não muda, como nós falamos. Hashem não precisa que eu vou lekadesh oto. Hashem não precisa que eu faça uma mitzvah, que eu faça uma brachá. Quem necessita disso são os seres humanos para poder se aproximar e para poder mudar, para poder crescer de nível, sem dúvida nenhuma. Então aqui, o Yalkut Shimoni está falando que Hashem, ele dá para a gente uma oportunidade de crescer. Buscar santidade é buscar crescimento. Buscar santidade é se afastar um pouco de relacionamentos proibidos, é se afastar um pouco de pecado. E quando a gente faz isso, a gente traz para a nossa vida, como o Rav Tzvi Yehuda ele falou, Tahara. A gente traz para a nossa vida uma pureza. E essa pureza que a gente sabe que existe na essência de Hashem. Ou seja, pessoal, a gente tem que entender, essa mitzvah de Kedoshim Tihiyu, não é que quando você tenta ser sagrado, então agora sim, Hashem ele é sagrado. Não, Hashem ele é sagrado sempre. A pergunta é o quanto você também vai se santificar para cada vez estar mais perto dele. A pergunta é quanto que você vai querer trazer a essência divina do bem, da piedade, da misericórdia, das coisas boas nesse mundo, que a gente consegue trazer dessa essência espiritual para a essência material. Quando a gente muitas vezes pede para Kadosh Baruch Hu alguma coisa, a gente tem que lembrar que na nossa paraxá tem Ve'ahavta l'Orecha kamocha. Calma, você está pedindo para Hashem, mas quando alguém te pede, você se relaciona dessa forma? Você olha essa pessoa com bons olhos? Você tem bondade em relação a ela? Então a gente vê que por mais que no início, como nós começamos e nos perguntamos, parece tão difícil, tão distante atingir um nível de santidade, mas a gente vê que a santidade ela pode vir também nos pequenos detalhes. Não só no que é gigante, não só no que é fora do normal. A santidade ela vem também no dia a dia. A santidade ela vem principalmente no que é constante, no que vai acontecer, no nosso trabalho, na nossa Avodat Hashem, no nosso trabalho de crescimento o tempo inteiro. E é isso que a gente tem que almejar na nossa vida, pessoal. Kedoshim Tihiyu, porque saibam que quando vocês chegarem no nível de santidade, sem dúvida nenhuma, a gente vai trazer a essência de Hashem para esse mundo e que a gente tem na nossa mão, porque como o Rav Tzvi Yehuda falou, isso está dentro da nossa natureza. Está no nosso DNA! Agora, a gente não pode deixar apenas aqui dentro. A gente não pode deixar somente na nossa neshama. A gente tem que colocar isso para fora. Vamos colocar para fora. Vamos, de alguma forma, fazer o bem e trazer para o mundo um pouco da inspiração divina que a gente tem precisado tanto. O mundo que muitas vezes parece tão sombrio, tão difícil. Vamos trazer para esse mundo luz. Vamos trazer para esse mundo a mensagem de Hashem de que a gente precisa fazer o bem e que a gente tem a possibilidade, quando a gente se afasta de coisas negativas, muitas vezes apenas isso de se afastar, por mais que é difícil, a gente já consegue chegar nessa santidade. Que Bezrat Hashem, todas as palavras ditas sejam Leilu Nishmat, sejam elevação da alma, todas as pessoas que caíram no holocausto e que seus nomes sejam Bezrat Hashem lembrados
שתהיה נשמתם צרורה בצרור החיים, que o nome deles e a alma deles esteja sem dúvida nenhuma ligadas à fonte da vida, Kadosh Baruch Hu, que tenhamos todos um Shabbat Shalom, um Shabbat de muita Kedushá, e que essa Kedushá possa trazer para a gente somente alegrias, brachot e muitas Yeshuot, muitas salvações em tudo que nós necessitamos. Shabbat Shalom.